Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, o Diálogo Espírita está no ar. Nossa primeira atração de hoje é o quadro Comentando a Notícia e o assunto é a eutanásia. A doutrina espírita posiciona-se desfavoravelmente à antecipação da morte, por entender não só que a vida é um patrimônio disponibilizado aos seres humanos por Deus, como também em virtude dos prejuízos que este ato pode causar ao espírito que ocupa aquele corpo, que está encarnado naquele corpo. Não se trata, pois, somente de razões morais, porém de motivos práticos que afetam a trajetória do espírito. Normalmente nós lemos, ouvimos e às vezes até debatemos sobre situações em que uma pessoa, um paciente solicita, ou a família, um familiar, o faz no lugar desta pessoa, ou ainda de médicos, amparados pela legislação de seus países, sugerindo o desligamento de aparelhos ou aplicação de fármacos, por exemplo, em casos comatosos, estados vegetativos, irreversibilidade de quadros terminais e até de indivíduos assediados por grande sofrimento, vítimas de enfermidades extremamente incapacitantes. Mas vocês já imaginaram alguém, uma pessoa, solicitar para morrer e ser atendida por tristeza? É o que nós veremos, o caso que a gente vai ver, que foi divulgado recentemente na mídia. Completa o nosso programa de hoje, fonte Allan Kardec, discorrendo sobre doar com amor e responsabilidade. O Espiritismo responde quando se perguntou sobre as possíveis doenças que podem ser curadas pelos passes ministrados nas casas espíritas. Com vocês, então, a partir de agora, Diálogo Espírita 585. Prezados amigos, nós vamos comentar hoje uma notícia que foi veiculada pela mídia. Eu intitulei aqui Eutanásia por Tristeza. O caso é o seguinte, vou tentar fazer um resumo aqui. Uma holandesa de 28 anos decidiu que ia morrer em maio. Ela não tem nenhum, ou não tinha, porque não sabemos ainda do desfecho, nenhum câncer terminal, não sofre de nenhuma doença neurodegenerativa, mas está em depressão profunda e resolveu que quer pôr fim à vida no mês de maio. Não sabemos se concretizou esse plano ou não. Bem, esta foi uma frase mais ou menos literal que abriu um artigo da Gazeta do Povo do dia 18 de abril passado. Só para vocês terem uma ideia da situação, Soraya Terbeck sofre de depressão com traços de autismo e transtorno de personalidade limítrofe. Mas ela se diz apaixonada pelo namorado, tem uma boa casa e tem 2 gatos por companhia. Em entrevista à Free Press, ela disse que a gota d'água, e aí que a gente vê a responsabilidade com aquilo que a gente verbaliza muitas vezes, né? A gota d'água foi quando o psiquiatra que tratava dela disse: não há nada mais que possamos fazer por você, você nunca vai melhorar. Bom, depois ela mesma conta, né, nessa entrevista, como seria o procedimento. Ela em casa, sentada no sofá, uma xícara de café antes para relaxar, o acompanhamento de uma médica responsável, a confirmação desse desejo pela última vez, de uma maneira definitiva, tudo um ambiente tentando criar um clima de normalidade para uma coisa absurdamente anormal. E o autor do artigo, que é professor e escritor, ele diz simplesmente que isso caracteriza um assassinato. Da nossa parte, nós diríamos que é um suicídio induzido, ok? Diz ela, tenho um pouco de medo de morrer, porque a última incógnita, não sabemos realmente o que vai acontecer depois. Ou será que não há nada? Essa é a parte que me assusta.
Bem, tem algumas outras reflexões nesse artigo relativo à legislação da eutanásia na Holanda que a gente pode dispensar aqui. O fato é que aqui no Brasil a eutanásia é ilegal, todo mundo sabe, né? Porém sabemos que frequentemente pacientes, familiares e os próprios médicos se defrontam com o dilema naquele momento de decidir, de forçar aquilo que a gente chama de ortotanásia, continuar que a pessoa continue respirando, às vezes sem condições, etc. Então, entre o desligamento, envolve ali o desligamento de aparelhos, a própria doação de órgãos também passa por aí, cria esse tipo de conflito. Bem, eu passo aí a palavra para a Andréia e para a Rose para comentar o tema, começando pela Andréia aqui. Bem, aqui o que chama atenção, na verdade, né, para essa situação tão chocante para nós espíritas, né, que já sabemos, não concordamos com a eutanásia, é a questão mental dessa moça, né? Então, existe tratamento psicoterapêutico com medicação para essas condições que ela apresenta. E, nesse momento, por alguma razão, essa pessoa que acompanhava, esse médico, né, esse psiquiatra que acompanhava, também foi tomado ali por algum sentimento de impotência, de não podemos fazer mais nada. Mas isso não é verdade. Sempre podemos fazer alguma coisa. Não existe algo de doença mental que não possa ser aliviada, que não possa ser melhorado o quadro clínico, que não possa ser tentado novas formas de associação medicamentosa, por exemplo. Sempre é possível fazer algo. Não é esse o caminho que se toma. Existem especialistas, por exemplo, de terapia no mundo inteiro, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Filadélfia, tem um centro que é o Instituto Aaron Beck, que desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental, que, por exemplo, é uma das abordagens mais utilizadas no mundo inteiro e cientificamente comprovada, com evidência clínica. Então, antes de tomar uma decisão como essa, por que não estudar sobre essa abordagem? Por que não buscar lá na fonte, né, o tratamento? Por que não buscar lá no próprio país ou na própria cidade um especialista nesses transtornos que ela carrega, que ela traz, da depressão, do transtorno de personalidade limítrofe ou borderline? Existe tratamento, tem como lidar, tem como amenizar. E a outra parte, né, é o desconhecimento dela, né, sobre a vida espiritual. É isso que eu queria que a Rose comentasse, quando ela mesma se diz aqui, né? Tem um pouco de medo de morrer, porque é uma incógnita, ela não sabe o que tem do outro lado. Que pena que realmente falta o conhecimento, principalmente espírita, né? Porque outras religiões, Rose, só para completar, né? A gente sabe que todas as religiões são espiritualistas, acreditam até na sobrevivência da alma, em Deus, etc. Mas falta uma coisa mais racional, uma explicação mais convincente, né, Rose? Isso que a gente fica muito triste, muitas vezes, de a informação espírita não ser uma coisa assim universalizada, se fosse possível, né? Pois é, uma informação que nem é mais só espírita, né? É também espírita, mas está aí. Tem vários setores que fazem pesquisas científicas a respeito da sobrevivência da alma. Sim. E das aparições, das comunicações. Em primeiro lugar, né, é uma situação que deve nos despertar a mais profunda piedade e solidariedade com essa jovem, que não viu mais esperança, que não encontrou no ambiente que a cerca motivos para viver. Isso é profundamente triste, porque viver sem uma meta, sem um objetivo, sem um significado, como dizia o Dr. Viktor Frankl, né, não é possível. A pessoa tem que ter alguma meta, alguma esperança, alguma coisa por que lutar. A falta de conhecimento espiritual, né, a enganosa afirmativa de que não sabemos o que acontece após a morte, porque sabemos, os espíritos voltam e nos contam, é que leva a essa situação. Quem tiver dúvidas, né, sobre o que acontece, leia o livro Céu e o Inferno de Allan Kardec. Lá temos uma coletânea de relatos de espíritos em diferentes situações que contam as suas experiências pós-desencarne. Então não é verdade que não sabemos, sabemos sim.
E a consequência inevitável de uma situação como essa, que é menos eutanásia e mais suicídio assistido, né, é de que a pessoa, no mínimo, vai ter uma profunda decepção. Por quê? A vida tem uma programação, um espírito que já traz consigo uma carga tão pesada de disfunções, de distonias, né? Tem consigo um processo kármico a resgatar. Adiar esse processo vai obrigatoriamente necessitar de um retorno à vida carnal em situações pioradas, porque não foi enfrentado na melhor circunstância, que é o momento presente. Vai ter situação agravada na sua necessidade de reencarnação difícil. Depois, os laços físicos não se interrompem de súbito. O processo de desencarne leva um tempo. Por que os nossos velhinhos às vezes vão e voltam para o hospital, ficam ruins, depois melhoram um pouquinho, né? Ficam bem doentinhos e depois aos poucos se vão no processo normal do desencarne? Para que a energia vital vá se diluindo aos poucos e para que o processo de desencarne seja sem sofrimento. Seja tranquilo, seja um apagar de lâmpada. A última coisa que essa jovem pode esperar é que o processo dela seja um apagar de lâmpada, como ela falou. Porque o corte brusco dos processos de vida, o corte brusco do laço do espírito com o corpo, não ocasiona, não permite o desligamento desse espírito do corpo físico na maioria dos casos, principalmente quando há um processo de suicídio ou de eutanásia assistido, em que não foi obedecida a lei natural. Cada caso é um caso, há atenuantes, com certeza, a misericórdia divina protege a todos, mas as leis naturais não podem ser afrontadas, elas existem. Você não pode pular de um prédio de 20 andares e não esperar se espatifar no chão. Então você não pode esperar interromper um processo de vida antes da hora e ficar livre do corpo, não fica. Fica preso ao corpo, normalmente até que ele se decomponha. Isso é profundamente mais doloroso do que o processo que ela está enfrentando. Então, se houver opção, enfrentar a situação atual ante a sabedoria e a misericórdia divina é muito mais suave do que o processo de abreviar uma vida antes da hora. O que não se confunde com a permissão de uma morte digna, aquele que esteja num processo final, aliviando a dor com um analgésico, sem tentar abreviar os seus dias, apenas evitando que sofra inutilmente, mesmo que esse analgésico possa, de alguma forma, provocar um período menor de sobrevida. É diferente o respeito à vida e à morte com dignidade, sem precipitar o processo de desencarne, sem sofrimento inútil, de prolongarmos, de interrompermos uma vida que não teria motivo para ser interrompida ainda. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para vocês duas. Não sei se podem... lá vem as perguntas. Mas antes disso, eu queria fazer um acréscimo aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando, de um outro artigo, também bem recente agora, quase um complemento dessa situação. Só para vocês terem uma ideia, a eutanásia na Holanda, nas últimas 2 décadas, foram mais de 9 mil holandeses que escolheram a eutanásia em 2023. Né? Ela vem crescendo, tem crescido nas últimas décadas, no ano passado foram mais de 9 mil. Relata o jornal El País, da Espanha, né? E representam mais de 5% de todas as mortes do país. Nossa. Ou seja, de cada 100 pessoas, 5 na Holanda, em 2023, praticaram eutanásia. O suicídio. O Canadá, que inicialmente legalizou o suicídio assistido em 2016, para aquelas doenças terminais e posteriormente para aquelas com uma condição médica grave e irreversível, está experimentando uma tendência semelhante, ascendente também. Mais de 13 mil canadenses morreram por suicídio assistido em 2022, um aumento de 31% em relação aos números de 2021. Então é uma coisa muito grave, né? Muito grave. Agora, a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: o que vocês acham naquela matéria que vocês tiveram acesso, né, quando o autor do artigo ele fala que o argumento usado por alguns psicólogos católicos que se dirigem a um suicídio em potencial, e daí ele lança aquela pergunta, né? O sacerdote, no caso, os psicólogos, melhor dizendo, e se a igreja estiver certa quando diz que tirar a própria vida pode ser um pecado mortal que leva ao inferno? Nesse caso, você se mataria para parar de sofrer, mas obteria o efeito oposto,
pode ir do inferno para um inferno muito maior que nunca terá fim. Esse discursinho provou ser um bom dissuasor. Existe alguma semelhança com os argumentos espíritas? Para quem primeiro? Não sei, pode a Andréia falar um pouquinho. Tem um pouco mais de 2 minutos, Andréia. Olha, o que a gente pode pensar a respeito disso? Tanto no espiritismo quanto na psicologia, a gente usa esse argumento sim, porque a gente precisa conduzir algum tipo de dúvida desse paciente, a gente precisa que ele pense, puxa, e se eu estiver errado? Mesmo porque o pensamento dele pode estar muito inflexível e ele não está enxergando aquilo naquele momento, né? Então, sim, é uma estratégia que a gente utiliza como uma abordagem, uma técnica. Isso na psicologia. Na psicologia. Mas o psicólogo fala assim, digamos, é uma cortina de fumaça e tal para confundir, às vezes, deixar ele em dúvida. Mas do ponto de vista espírita, é uma convicção nossa, né? É uma certeza de que ele vai piorar. Ele não vai resolver o problema dele. Já falou na primeira o que a Rosa parte. já comentou. A única certeza que a gente tem é que agrava. Né? Agrava em qualquer pagar com juros e circunstância. correção monetária. Há atenuantes, né? Às vezes as criaturas muito jovens, sem noção ainda, sem liberdade plena, porque não têm consciência plena da situação, cometem um suicídio. Esse caso, antes de eutanásia, também não deixa de ser um suicídio assistido. O que nós poderíamos dizer, né? Claro que a situação se agrava, apenas não é eterna. A misericórdia divina atinge, mas vai exigir o dobro, o triplo de esforço e trabalho num processo que poderia ser resolvido agora. O que nós aconselhamos, né? Mantenha a esperança. Deus é Pai, nenhum processo que nos atinge de forma natural é para o nosso mal. É para resgate, é para aprimoramento, é para reharmonização. A doença é o remédio da infração que nós cometemos, da desarmonia que nós temos. Então, manter a esperança, saber que soluções existem e que um dia isso passa, tudo passa, nos dá força para vencer o processo e não desistir. É isso, minha gente, nosso tempo está chegando no limite. Na sequência, os nossos demais quadros e até a próxima oportunidade. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar do seguinte tema: doar com amor e responsabilidade. A escolha desse tema foi proposital. Vivemos um momento muito difícil no nosso país. Todos nós estamos acompanhando os noticiários que falam sobre a grande enchente que houve no Rio Grande do Sul e que desabrigou muitas pessoas. Várias cidades, vários locais, pessoas que perderam as suas vidas, animais, pessoas que perderam seus bens terrenos, suas casas, seus carros, todo tipo de bens materiais que a gente possa imaginar. Não fazemos nem de perto a ideia do que é passar por uma situação como essa, porque geralmente nós acompanhamos pelos noticiários, pela televisão. Já passamos em outros momentos também acompanhando noticiários ao longo da nossa vida, né, de outros lugares, por exemplo, o tsunami que ocorreu em 2004, ou o tsunami que ocorreu no Japão, ou terremotos terríveis que assolaram várias regiões, ou mesmo vulcões. Então, sabemos que isso faz parte da nossa jornada aqui na Terra.
Já sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações e que os flagelos são necessários para que a gente possa aprender a lidar com essas dificuldades, evoluir e melhorar. Bem, como nós podemos auxiliar? Já sabemos, podemos auxiliar fazendo a caridade moral, né, respeitando essas pessoas, não tecendo julgamentos ou fazendo qualquer tipo de comentário que não vá ajudar em nada aquele grupo familiar ou aquela comunidade que está passando pela dificuldade. Podemos fazer a caridade material, que como já também acompanhamos, mandar um valor em dinheiro ou então alimentos, água, né, nos diversos pontos de distribuição, de coleta desses bens. Porém, o que a gente percebe muitas vezes é que algumas pessoas agem de uma maneira não caridosa, enviando, por exemplo, roupas velhas, roupas rasgadas, furadas, roupas que não dariam para serem utilizadas, tênis, por exemplo, furados, né? Ou então, não tomando o cuidado de separar adequadamente aquela roupa ou aquele sapato, né? Mandando, por exemplo, sem formar o par, ou faltando partes do calçado, cadarço ou a palmilha, por exemplo. Esse cuidado é muito importante, porque a gente precisa fazer essa caridade moral junto com a caridade material. Se coloque no lugar daquele irmão. Você gostaria de receber uma roupa que não está adequada para o uso? Uma roupa que está descosturada ou excessivamente gasta, ou então manchada, ou ainda suja. Isso é muito triste. Quando nós estamos doando com o nosso coração, nós precisamos ter esse olhar empático, fazer esse bem com o amor, com o coração, com o carinho e enviar coisas que nós usaríamos caso nós recebêssemos por outra via. Não é verdade? Então, precisamos muito desse cuidado, precisamos mandar além desse bem material que vai minimizar um pouquinho a dor daquele nosso irmão que está lá, mas enviar também esse carinho, esse cuidado. Então preste atenção, cuide e doe com amor e com responsabilidade. Não dê ao outro aquilo que você não gostaria de receber. Lembre sempre das palavras de Cristo e sejamos sempre muito amorosos para quem está passando por esse sofrimento. Muita paz, meus irmãos. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita, 163ª edição. O sol da vida há de rebrilhar, é a matéria de capa. Nosso jornal completa 27 anos, editorial. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a parte final da reencarnação sob diversos aspectos. E a estreia de Conexões e Reflexões de A a Z. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: quais os tipos de doenças que o passe pode curar? A questão é bem relevante, porque as pessoas normalmente vão em busca até os centros espíritas, aos médiuns curadores, em busca de uma transformação rápida, né, dos seus problemas aflitivos naturalmente. Desde o tempo de Jesus, não é? A multidão segue aqueles que teriam o poder de curar. Mas como é que isso funciona? Que tipo de doença pode curar-se? Com o passe, a imposição das mãos, a transfusão de energia. Em primeiro lugar, para entendermos esse mecanismo e sabermos por que nem todos se curam com o passe ou com outros tratamentos, nós temos que lembrar que nós somos espírito, corpo físico e corpo do espírito ou perispírito, onde estão as energias oriundas da nossa mente que controlam e modelam todo o funcionamento do corpo físico. Mas, no fundo, tudo o que existe na matéria
E matéria aqui não é apenas corpo físico, é perispírito também, que é feito de matéria em outra dimensão vibratória. Toda a matéria é energia coagulada, congelada. Antigamente se pensava que o corpo físico era uma máquina, né? Quase que o paradigma de Newton, tudo é uma máquina que funciona. Hoje em dia nós sabemos que tudo é energia, que a própria matéria é energia de alguma forma congelada, coagulada em outras formas de expressão. Quando nós pensamos na doença, claro que ela pode ser ocasionada por um trauma físico, por um contágio, mas de uma forma geral ela se instala onde há um campo adequado para o seu desenvolvimento ou uma fragilidade das energias que permite a sua instalação. Por isso é que alguns até adoecem, mas se recuperam rapidamente e outros nem tanto. No campo da medicina vibracional, aquela que trata da transfusão de energias, dos processos de cura, da transformação da circunstância patológica, uma circunstância, uma forma sadia de manifestação, essas terapias vibracionais, elas atuam no âmago da própria matéria ou do perispírito, que também é matéria, transformando a vibração íntima da organização desses corpos. Como é que isso funciona? Pela acupuntura, pelas terapias florais, pela homeopatia e pela imposição das mãos no processo de cura. São formas diferentes de atuação a nível energético, que no fundo é o que compõe todo o mundo material, como sabemos hoje. A transformação dessas energias básicas se dá por ação constante da própria mente do paciente, que age constantemente sobre o seu organismo e modela suas energias, transformando a sua condição de saudável ou de doente. E também, muitas vezes, pelo auxílio externo, em que alguém doador dessas energias, com equilíbrio, com um outro nível de vibração mais saudável, transfunde as energias naquele que está doente, ou às vezes nem transfunde, modifica a informação vibracional da energia da pessoa que está com uma patologia, porque a matéria é a mesma em toda parte. O que muda é a informação que comanda as vibrações que modelam tanto o perispírito quanto o corpo físico. Portanto, a energia mental, a consciência agindo, é que transmite informação a tudo que existe no universo. E nosso corpo não é exceção. O passe, assim, funciona na medida que aquela patologia instalada não tem uma energia negativa ou de desequilíbrio tão arraigada que precise continuar por um tempo para a depuração das próprias mazelas da alma. E funciona também à medida que o doador dessa energia a tem em quantidade e qualidade suficiente para promover a transformação. A modificação do estado vibracional, então, como qualquer outra terapêutica vibracional no passe, exige a qualidade do doador, mas, acima de tudo, a possibilidade do paciente. Nós podemos promover em nós mesmos esse processo de cura. Quando sintonizamos com a harmonia, com o bem, com a doação, com a generosidade, com a partilha, modificando as estruturas vibracionais do nosso organismo. Então, o passe cura qualquer coisa que nós estejamos dispostos a curar. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.